Muito boa tarde a todas e a todos e muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez enchendo por completo a sala onde nos encontramos, dando nota, visibilidade à força, à energia, à dinâmica, à chama, à alma desta candidatura, que só vai acabar com uma grande vitória no próximo dia 10 de março. Acabar no dia 10 de março a candidatura, porque o trabalho só vai começar aí. Caras e caros portugueses, estou aqui para vos apresentar a mudança, para vos dar a conhecer o país muito melhor que vamos construir juntos, precisamente a partir do próximo dia 10 de março. Esta é a mudança que está nas vossas mãos. Permitam-me, antes de apresentar a nossa visão para Portugal, uma palavra breve para agradecer às várias centenas de pessoas que trabalharam na preparação deste programa eleitoral no último ano e meio. A maioria delas através do Conselho Estratégico Nacional do PSD, com os seus 25 coordenadores temáticos, tão bem liderados pelo Pedro Duarte, a quem agradeço de forma especial. Estendo também esse agradecimento ao António Leitão Amaro, ao Joaquim Miranda Sarmento e ao Pedro Reis, que precisamente com o Pedro Duarte coordenaram todo este trabalho, e ao Paulo Núncio, que se juntou nas últimas semanas e que veio reforçar também a capacidade e a qualidade do nosso trabalho. Agradeço a todos, quadros do Partido Social Democrata e do CDS-PP, a tantos e tantos independentes, de todos os setores, da academia às empresas, instituições sociais e públicas, nacionais e estrangeiras, que são do melhor que Portugal tem e que deram muito do seu tempo e do seu conhecimento para nos ajudar a construir este projeto de mudança. O talento incrível de tanta gente é a primeira garantia da credibilidade do programa que apresentamos, confirmada pela qualidade e realismo das ideias que propomos. Este programa eleitoral, tal como o programa económico que lançamos há 2 semanas e que integra este programa, está suportado em boas contas, num cenário macroeconómico e orçamental robusto, que combina ambição com realismo e prudência. O programa eleitoral da Aliança Democrática oferece aos portugueses uma combinação única de ambição reformista com responsabilidade orçamental e justiça social. Caras e caros amigos, as eleições são um exercício de escolha de alternativas. Começo, antes do mais, por deixar claro o que não queremos e não aceitamos para Portugal, que é precisamente aquilo que os nossos concorrentes, em especial o nosso concorrente direto, quer e aceita em Portugal. Nós, na Aliança Democrática, não nos resignamos nem aceitamos um país que está há 25 anos estagnado, continuamente ultrapassado, a cair para a cauda da Europa por falta de coragem para fazer aquilo que tem de ser feito. Que retribui com baixos salários e baixas pensões o trabalho árduo de hoje ou o trabalho árduo de uma vida inteira.
Um país que se esvazia com uma dramática imigração de jovens qualificados que não têm salários decentes, casas que consigam pagar e oportunidades para realizar os seus sonhos. Um país que abandona milhões à pobreza, à exclusão e a desigualdades persistentes que são inaceitáveis numa sociedade justa. Nós, na AD, não nos conformamos com um Estado que castiga todos com a maior carga fiscal de sempre, para devolver serviços públicos cada vez a funcionar pior, o que penaliza todos, mas prejudica sobretudo os mais pobres, sem recursos para recorrer a outras alternativas. Isto, caras e caros amigos, não são estatísticas ou críticas da oposição. Isto são dramas reais, são dramas concretos que os portugueses vivem e com que se confrontam todos os dias. Na AD queremos virar a página do desânimo e do desespero e abrir um tempo de esperança e um tempo de confiança. Como disse Sá Carneiro, Portugal não é isto. Portugal não tem de ser isto. Estamos aqui para fazer diferente e estamos aqui para fazer a diferença, com muita ambição e com muita esperança. Caras e caros portugueses, a esperança que vos proponho assenta nestes objetivos. Criar uma economia produtiva e competitiva, a crescer como as melhores da Europa e que seja capaz de gerar melhores empregos, que paguem melhores salários e sustentem pensões mais altas. Propomos baixar os impostos, sobretudo sobre o rendimento do trabalho da classe média e dos jovens, e depois também sobre a atividade das empresas, mas sempre com equilíbrio orçamental. Salvar os serviços públicos, mas sobretudo garantir que todos os portugueses tenham mesmo uma resposta no tempo e com a qualidade que merecem na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na justiça e na segurança. Aumentar as qualificações dos portugueses com exigência e com rigor. Reduzir a pobreza mesmo antes da aplicação de prestações sociais. Reforçar a nossa capacidade de inovar e criar valor acrescentado, da ciência às empresas. Valorizar e premiar o trabalho, o mérito e a produtividade. Ter uma governação séria, transparente, que combate a corrupção, com instituições credíveis e uma sociedade civil forte. Sermos um país tolerante, aberto e solidário. Termos mais liberdade económica, política e cultural. E abraçar a sustentabilidade ambiental, que é também fonte de equilíbrio social, económico e financeiro. Esta é a nossa esperança, a boa esperança. Estes objetivos são ambiciosos, mas são realistas. São alcançáveis com coragem e capacidade transformadora. É isso que compõe este programa eleitoral. Destacarei as seguintes prioridades que estão consubstanciadas em propostas concretas. Aumentar os salários e as pensões. Reduzir os impostos. Reformar o Estado e a economia para aumentar a produtividade. Garantir saúde para todos, com um programa de emergência e mobilizando todos os setores. Educação de qualidade. Valorização da carreira dos professores, atrair docentes para essa carreira, exigir qualidade na escola pública
e garantir a recuperação das aprendizagens dos alunos. Construir e reabilitar mais casas, mobilizando todos os setores, cortando custos desnecessários e, ao mesmo tempo, apoiar o arrendamento e a aquisição de habitação. Dar condições e oportunidades aos filhos de Portugal para ficarem cá, com um imposto sobre o rendimento do trabalho mais baixo, com melhores salários e com acesso à habitação. Aprovar um programa e medidas concretas que garantam a integridade e transparência da governação. Enfrentar a crise demográfica, apoiando a natalidade desejada, uma imigração controlada e o regresso dos nossos imigrantes. Reforçar a segurança, desde logo valorizando as suas forças e os milhares de profissionais que prestam serviço nas forças de segurança. Finalmente, dar importância à agricultura, ao ambiente, à cultura, áreas que têm sido esquecidas e que são setores indispensáveis no mundo moderno, coeso e sustentável. Caras e caros portugueses, menos impostos sobre as famílias e os jovens. Queremos reduzir o IRS, através de uma diminuição das taxas dos escalões do imposto, com exceção do último, abrangendo, portanto, toda a classe média. Queremos baixar também o IRS dos jovens até aos 35 anos, com uma taxa máxima de 15%, com exclusão também do último escalão, o que permitirá aos jovens portugueses oferirem um salário mais alto em virtude de pagarem 1/3 do imposto sobre o rendimento do trabalho que pagam hoje. E, finalmente, promover a isenção de impostos e contribuições para prémios de produtividade até ao limite de um vencimento mensal. Ainda no domínio fiscal, também propomos e executaremos uma isenção de IMT para a compra da primeira casa e a redução da fiscalidade da área da construção, que, conjugada com a diminuição da burocracia, com diminuição também dos custos de licenciamento, com o aproveitamento de todos os imóveis do Estado que estão devolutos e na disponibilidade de poderem engrossar a oferta, vamos conseguir ter mais casas no mercado e, por via do aumento da oferta, vamos conter e, se possível mesmo, diminuir o preço da habitação. Uma economia que permita melhores salários e pensões impõe mudanças estruturais. Nas áreas da justiça económica, dos custos de contexto, da burocracia, na simplificação do sistema fiscal, na melhoria das qualificações e numa aposta numa economia inovadora que crie mais valor acrescentado. Propomos também, no domínio das empresas, um alívio fiscal gradual, diminuindo o IRC de 21% para 15% em 3 anos, à razão de 2% ao ano. Uma saúde de qualidade para todos. Propomos um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, eu diria mesmo, para salvar o Serviço Nacional de Saúde, a pensar nas pessoas, a ser elaborado e aprovado nos primeiros 60 dias de governo, que, entre outras medidas, assegure que até ao final de 2025 conseguiremos garantir uma resposta de médico de família a todos os portugueses, garantir a emissão de um vale de consulta e cirurgia de forma automática quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido,
e reorganizar os serviços de urgência com prioridade máxima à obstetrícia e à pediatria. Uma educação que garanta igualdade de oportunidades para todos e uma escola pública que coloque o elevador social novamente a funcionar. Recuperar as aprendizagens para assegurar aos alunos um caminho de sucesso escolar. Criar um currículo exigente e flexível para novos desafios e imprevisíveis. Implementar provas de aferição a português, matemática e a uma disciplina rotativa nos 4º e 6º anos. E quero aqui dizer que estas provas de aferição são uma primeira medida no caminho que queremos implementar na escola pública de maior avaliação para garantir mais qualidade, mais igualdade de oportunidades a todos os alunos. Reconhecer a importância dos professores, entre outras coisas, através da recuperação integral do tempo de serviço, a ser implementada em toda a legislatura, à razão de um nível de recuperação de 20% ao ano. Mas também já agora permitam-me que possa acentuar que este compromisso, que é estratégico, que é imposto pela valorização da escola pública, pela atração que é necessária de docentes para o nosso sistema de ensino, mas sobretudo para garantir a oportunidade a todos os jovens estudantes, foi assumido por nós antes de haver campanha eleitoral e antes de haver eleições marcadas. Mas também criar uma dedução em sede de IRS para as despesas de alojamento dos professores que se encontram a mais de 70 km da sua área de residência. E criar incentivos ainda mais fortes nas zonas com especial carência de docentes. Garantir também o acesso universal e gratuito às creches e ao pré-escolar. Este objetivo, como não me canso de repetir, atende às necessidades das famílias, atende ao interesse na formação dos nossos bebés, das nossas crianças, atende à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E é uma garantia de que no futuro, provavelmente quando aqui estiverem outros, o país tem mais riqueza do ponto de vista da qualificação para criar melhor economia, para criar mais riqueza e para criar mais justiça social. Apostar nas creches e no pré-escolar é um objetivo estratégico de médio e de longo prazo de uma sociedade justa, de uma sociedade próspera, de uma sociedade com verdadeira igualdade de oportunidades. Vamos aumentar também o acesso à habitação. O acesso com valores comportáveis para as famílias portuguesas. Neste domínio temos um conjunto de medidas muito vasto. Eu vou elencar algumas. Aquela que falei há pouco, a redução da fiscalidade sobre o setor da habitação. Em particular, a isenção do IMT para os jovens na compra da primeira casa e aqui
com uma outra medida que é absolutamente imprescindível para muitos dos jovens poderem aceder ao crédito à habitação. Instituir uma garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do preço da aquisição do imóvel. Reduzir a burocracia e os licenciamentos que se eternizam à espera de serem aprovados, bem como tirar partido, como já referi há pouco, do património imobiliário do Estado, que inexplicavelmente nos foi prometido que iria acontecer, mas que nos últimos anos está exatamente como estava na altura em que essa promessa foi feita. Caras e caros portugueses, também é preciso recuperar o prestígio da política e dos políticos. Não temos uma cultura de informalidade na governação, nem temos nenhuma tentação de instrumentalizar o Estado. Isso são características dos governos do Partido Socialista. Queremos um Estado ao serviço das pessoas, rejeitamos um Estado ao serviço de um partido, que foi aquilo que tivemos nos últimos anos em Portugal. É também fundamental atacar a corrupção e todos os fenómenos que corroem a confiança dos cidadãos na democracia, no sistema político e nos políticos. Atos e medidas concretos. Temos atos e medidas concretas para tomar, porque temos a convicção que este flagelo, esta chaga social e económica, não se resolve com proclamações ou com gritaria. Por isso, nas nossas medidas, propomos aumentar a exigência de integridade e transparência da governação pública, propomos reconstituir uma fórmula de responsabilização no exercício de funções públicas e, obviamente, desenvolver mecanismos de prevenção e punição da corrupção. Propomos disciplinar a atividade de lobbying e reduzir as possibilidades de conflito de interesses. Com vista a melhorar a eficácia e a rapidez das investigações no âmbito dos crimes de corrupção, propomos a criminalização do enriquecimento ilícito e também mecanismos de direito premial para melhorar a obtenção de prova, aumentando com isso os recursos da investigação. Caras e caros amigos, um dos maiores desafios que Portugal enfrenta é a crise demográfica. Se nada fizermos, seremos muito menos dentro de poucas décadas, com impactos terríveis para o nosso modelo social e económico. Por isso, vamos promover uma política que remova os obstáculos à natalidade desejada, com políticas públicas de incentivo, com aquilo que há pouco enunciei de garantir o acesso às creches e ao ensino pré-escolar. E também assegurando vantagens fiscais para as famílias mais numerosas. E dentro das vantagens
para estas famílias também fazê-lo no âmbito da legislação laboral. Mas não vamos lateralizar uma outra direção das políticas que visam dar ao país uma resposta a esta crise demográfica. Falo-vos da imigração. Vamos assegurar uma imigração regulada, atrativa para profissionais qualificados, proativa com os jovens estudantes e proativa também para reunir as famílias de imigrantes, de forma a favorecer a sua integração e de forma também a dar-lhes dignidade, condições dignas de poderem estar no nosso país. O Portugal que queremos é um Portugal humanista, é um Portugal acolhedor, é um Portugal integrador, é um Portugal que, não estando de portas escancaradas, também não está de portas fechadas. É preciso também atuar na área da segurança. Por um lado, garantir aos portugueses a segurança das suas vidas e dos seus bens. Reforçar a prevenção, a proximidade, sem esquecer novos fenómenos ao nível, por exemplo, da cibersegurança. Mas, igualmente, valorizar as forças de segurança que todos os dias cumprem a missão, com brio e honra, diga-se, de precisamente garantir a ordem pública e a tranquilidade dos cidadãos. Reitero o meu compromisso, sabendo que muitas das suas reivindicações são justas e são legítimas, que o nosso Governo, ato imediato à sua entrada em funções, vai abrir um processo de diálogo e negociação com os representantes das forças de segurança para repor a justiça que é legitimamente reclamada. Com a mesma convicção com que afirmei e firmei este compromisso, também quero dizer-vos que jamais aceitaremos que se coloque em causa a disciplina, a segurança e o esteio do Estado de Direito. E falando de segurança e de forças de segurança, também quero aproveitar esta oportunidade para dizer que não nos esqueceremos dos bombeiros e das forças da Proteção Civil. Aos nossos agricultores que estão em protesto, é justo reconhecer que o Governo, nos últimos anos, falhou de forma flagrante com o meio rural e com os agricultores em particular. A nossa intenção é de fomentar a nossa agricultura como um setor de atividade estratégico, torná-la mais competitiva e dar, através desse reforço de competitividade, melhores resultados e melhores condições aos nossos agricultores. Dinamizando a agricultura, mas também a pecuária e a floresta, de mãos dadas e não separadas, como aconteceu nos últimos anos. Esta é mais uma área onde
Os portugueses estão cercados de impostos e burocracia. É preciso, nesta como noutras áreas, desamarrar as pessoas, desamarrar a vida das pessoas de tanto papel, de tanta exigência, de tanta burocracia e, em cima disso, de tantos impostos. Mas o desenvolvimento económico e social, é nossa profunda convicção, tem também de ser sustentável. E, desde logo, a nível ambiental. É possível e é necessário fazer mais e melhor nesta área. No combate às alterações climáticas, na transição energética, na valorização dos ecossistemas. Mas, como sempre também temos afirmado, é preciso prosseguir estes objetivos com racionalidade económica, protegendo os consumidores, mas também protegendo a competitividade das nossas empresas e de todas as atividades económicas. É fundamental reforçar o investimento público e privado nos sistemas de água, quer para consumo humano, quer para consumo agrícola, e também melhorar o tratamento de resíduos. O problema da água é hoje crucial, já que, como bem sabemos, uma parte importante do território tem-se deparado com gravíssimos problemas de escassez que afeta as pessoas, afeta a agricultura, mas afeta também todas as atividades económicas, incluindo o turismo. Temos de fazer, portanto, os investimentos que ficaram na gaveta nos últimos anos. Temos de reforçar as reservas de abastecimento. Temos de diminuir as perdas e temos de melhorar a eficiência hídrica e assegurar que temos todos comportamentos amigos da preservação deste bem tão escasso que é a água. Uma palavra também para a cultura. A cultura de um país é essencial para a sua identidade, para a sua coesão, para o seu desenvolvimento humano, económico e social. Temos orgulho na nossa história, na nossa língua e no nosso património. Queremos, por isso, fomentar a cultura. Garantir a criação e garantir também que todos os portugueses têm acesso aos bens culturais. Temos que mobilizar todos para este desígnio. O Estado, as autarquias, as empresas, apoiando quer a oferta, quer a procura da cultura. Neste domínio, assumimos no nosso programa algumas medidas. Aumentar em 50% o valor atribuído à cultura no orçamento do Estado ao longo dos próximos 4 anos. Alargar a oferta do ensino da dança, do teatro, da música, do cinema, das artes plásticas aos primeiros anos de ensino. Reforçar e dinamizar o mecenato cultural com uma lei com incentivos fortes que possa atrair e mobilizar o setor privado para nos ajudar nesta política. Caras e caros portugueses, este é um programa eleitoral feito por muitos, mas dirigido a todos. É um programa de mudança, para verdadeiramente transformar para melhor as vidas de todos nós. É feito para aqueles que trabalham
com medidas que permitam uma economia com maior produtividade, que pague melhores salários e gere melhores empregos. É feito para os jovens com medidas que aumentam o seu rendimento disponível, reduzem muito os impostos que pagam, viabilizam o acesso a uma casa, melhoram as suas condições de trabalho e garantem a flexibilidade que os desafios modernos trouxeram. É feito para os idosos, garantindo-lhes solenemente que atualizaremos o valor das suas pensões de acordo com a lei e procurando, sempre que tenhamos margem para isso, e teremos seguramente nos próximos anos, procurando uma atualização maior das pensões mais baixas. Eu sei que não se tem recordado, mas para aqueles que poderão eventualmente estar a pensar que vão passar impunes e imunes às suas decisões, eu quero recordar de uma forma muito direta. Nos últimos anos, o único partido e o único governo que cortou pensões em Portugal foi o governo do Partido Socialista, que retirou 1.000 milhões de euros do sistema de pensões. 1.000 milhões de euros. €1.000 milhões que saíram do sistema de pensões por vontade do Governo, quando havia folga no orçamento e que depois repuseram no ano a seguir para ver se o assunto ficava esquecido. Mas na campanha eleitoral também é a altura de prestar contas e é preciso dizer aos pensionistas portugueses que aqueles que muitas vezes atiram a pedra têm o maior telhado de vidro naquilo que concerne à atualização do valor das pensões. E quero reafirmar também o nosso compromisso de garantir um rendimento mínimo aos pensionistas no final desta legislatura de 820 euros, através da atualização do valor de referência do complemento solidário para idosos, com o objetivo, nesta primeira legislatura até 2028, de atingirmos o valor de referência de 820 euros, para numa segunda legislatura, de forma sustentada, com responsabilidade, podermos atingir um valor de referência do complemento solidário para idosos equivalente ao salário mínimo nacional. Este programa é também feito para os empresários do comércio, dos serviços e da indústria, para aqueles que arriscam, para aqueles que investem, para aqueles que criam valor económico e criam emprego. Quando reduzimos impostos, reduzimos burocracia, quando diminuímos as barreiras a uma concorrência livre, quando eliminamos privilégios injustificados que alguns ainda mantêm no nosso tecido económico, quando asseguramos liberdade económica, nós estamos a falar de valorização da atividade das empresas, mas estamos a falar, sobretudo, de criar condições para valorizar a condição económica e profissional das pessoas. Valorizar as empresas é tratar da vida das pessoas.
Este programa também é feito e assume-o para aqueles que trabalham a terra, para aqueles que trabalham o campo e a floresta, e vê neles uma oportunidade de termos um país mais coeso do ponto de vista territorial, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E é um programa elaborado a pensar na igualdade de oportunidades. Na igualdade de oportunidades entre gerações, mas também entre géneros, combatendo a discriminação e a desigualdade. E, sobretudo, dentro da discriminação, removendo as barreiras e as dificuldades que ainda hoje muitas mulheres portuguesas sentem. É um programa elaborado a pensar naqueles que servem a causa pública, o Estado e os serviços públicos. Entre eles, os profissionais da saúde, da escola pública, das forças de segurança, da justiça, da cultura, do desporto, todos quantos nos últimos anos foram sendo sucessivamente desvalorizados, esquecidos e negligenciados. Este programa foi também feito a pensar naqueles que têm menos, aqueles que vivem com mais carências, com mais restrições, muitas vezes unicamente dependentes de prestações sociais e de apoios para combater a pobreza e a exclusão em que se encontram. O Partido Social Democrata, o CDS-PP, o PPM, todos aqueles independentes que se juntam a nós têm, no valor da solidariedade, transformado em dar a estes que têm mais carências os instrumentos para ultrapassarem a situação de vulnerabilidade, um objetivo que não vamos deixar de cumprir. Nós somos social-democratas, nós somos democratas cristãos, nós somos daqueles que acreditam na dignidade da pessoa. E é na dignidade da pessoa que nós encontramos a inspiração para o contrato social que ajuda quem está a viver uma situação difícil a ultrapassar essa dificuldade e a ter um projeto de vida que garanta a sua felicidade, que garanta a oportunidade de atingir na vida aquilo a que se propõe. Se há ideologia nas políticas sociais, essa ideologia não é colocar uns contra os outros. Essa ideologia não é alguns acharem-se numa posição superior à dos demais. Se há ideologia nas políticas sociais, é para retirar as pessoas da pobreza. É para retirar as pessoas da situação de dependência. É para retirar as pessoas das amarras a terem uma vida digna. Isso é que é a ideologia das políticas sociais e essa é a nossa ideologia. Caras e caros amigos, caros portugueses, este programa é um programa que vê, que procura garantir que temos mesmo uma classe média, que não somos uma sociedade nivelada por baixo, que temos condições para que as pessoas possam cumprir o seu desejo de irem conquistando sempre mais qualidade de vida. É por isso que a conjugação da política económica com a política social tem de ser garantida, desbloqueando o país da asfixia fiscal em que se encontra. Este programa
Este programa é a mudança que o país precisa. Eu tenho a consciência que nós não temos solução para tudo. E, portanto, este é o programa para o qual também estão convidados todos os portugueses, sejam eles pessoas singulares, sejam eles famílias, sejam eles instituições. Este programa de mudança foi construído com abertura à sociedade e vai ser executado com o mesmo espírito de abertura, contando com todos na nossa sociedade, com humildade e com confiança, com a visão de que a democracia está hoje nas mãos das pessoas. A democracia exerce com o direito de opção. Caras e caros portugueses, o futuro está nas vossas mãos. Nós estamos aqui para o construir convosco, mas a decisão é vossa. Não temos a pretensão de ser melhor do que ninguém. Temos a pretensão de servir o nosso país e temos a convicção de que este programa é aquele que melhor serve o interesse das famílias portuguesas, é aquele que melhor serve o interesse das empresas portuguesas, é aquele que melhor serve o propósito de criarmos mais riqueza para podermos depois distribuí-la de forma mais justa. Venham connosco, vamos continuar a esclarecer o país. Agradeço aos nossos cabeças de lista que aqui estão. Um beijinho especial à Assunção Esteves. Viva Portugal! Viva Portugal!